Olha aí, gente. Mais uma vez, dando aquela relaxadinha. Olha, sabe o que vai acontecer? Vou apresentar para você a nossa recuperação da unidade 1. Nossa recuperação. Pois é, nós vamos fazer uma recuperação para aqueles que foram descuidados, né? Recuperação da unidade 1. Vamos lá. Nossa aula 15.1, certo, gente? Então, por favor, preste atenção maior dessa vez, né? Não se distraia, porque estava fácil, né, gente? Era só a gente, né, ter maior atenção aí, que a gente chegava junto. Olha, vamos rever um pouquinho da aula 1, concepções de arte, um pouquinho da aula 2, das linguagens artísticas, arte grega, né, com a sua beleza, e a arte egípcia com a frontalidade. Vamos lá. Na aula concepções de arte, a gente passou pela arte rupestre e rapidamente alguns detalhes rápidos, né, da arte egípcia, grega e romana. E na arte do período medieval, a gente viu a arte românica, bizantina e gótica. Vamos aí rapidinho chegar junto. Olha, no Egito tem essa ideia aqui da arte dedicada à vida após a morte. Todas as obras de arte, todos os pinturas, esculturas, tudo estava aí voltado para esse lado aí da vida, da imortalidade do faraó. Então, o estilo egípcio tem a ver com as leis muito rigorosas, né? As estátuas sentadas com as mãos no joelho. O homem era pintado com a pele mais escura do que as mulheres. A aparência do deus egípcio tinha a cabeça de animal, que era um chacal, tinha mais um tipo de animal, né? O falcão, tá? Então, essa rigidez aí, né, o artista era uma pessoa, qualquer uma pessoa que ele destacava, destinava para fazer, que o cara tem que se virar para fazer, e o trabalho dele não era reconhecido, né? O artista não aparecia, então que fique isso aí bem claro. Essa pintura aqui, ó, é uma pintura de Deir el-Bahari, né? É um complexo de sepulturas e templos mortuários. Fica em Luxor, no Egito, tá, gente? Então, esses detalhes aí são importantes. E a arte grega? A busca pelo belo. Não é aquele pagodeiro, não, tá? O belo é a beleza, chegar na essência maior da beleza. Então, eles achavam que conseguiam isso aí através da simetria, que são a igualdade de proporção dos dois lados da escultura, da pintura e tudo mais, né? Procurando a perfeição naturalista, né? Assim, perfeito, exatamente do jeito que a pessoa estava vendo. As obras realizadas a partir dos modelos vivos, olha aí, tá vendo? Para poder chegar nesse resultado aí tão perfeito. Uso religioso, doméstico ou funerário. Então já abre mais o leque aí, né? E uma valorização do ser humano. Era aí o ideal grego, tá? Na arte romana, a formação cultural romana foi influenciada pelos gregos e etruscos. Cada povo que os romanos dominavam, eles pegavam, né, as influências, né? Então, na arquitetura já entra aí o uso do arco, né, que era uma evolução dos etruscos. Então, os etruscos também mestres da arte do mosaico, porque eles usavam para decorar os edifícios, né, e tudo mais, né? Os edifícios, eles passaram a decorar os edifícios da cidade de Pompeia, tá? E a arte, olha aqui, já esquecendo de falar aqui do arco de Constantino, era o maior destaque aí na arte romana aí, esse lugar aí para onde o pessoal se reunia para celebrar as grandes conquistas, tá? Aí vem aqui também na arte medieval, onde a tradição greco-romana é substituída pela tradição cristã. As artes passaram a ter um enfoque religioso. A gente já discutiu bastante sobre essa mudança de temas aí, né, gente?
e a igreja passou a impor, né? Então, vamos ver uma questão aqui para a gente recuperar direitinho aí, para fixar melhor, né? Então, em uma roda de conversa, a turma discute o que é arte. Um estudante afirma que arte não é apenas explícita, mas uma forma humana de expressar emoções, ideias e leituras do mundo. De acordo com a aula, a arte pode ser definida principalmente como leia, 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 leia. Tá bom? Então, leia com cuidado, com calma, que você vai ver a resposta. Depende muito de uma boa leitura, tá? Para você chegar facilmente nas conclusões aí da nossa questão, tá? Então, não vou te dar colher de chá, não. É você mesmo que vai fazer. Então, se você ler direitinho, você vai chegar nessa resposta aqui, ó. De acordo com a aula, a arte pode ser definida principalmente como uma atividade humana vinculada à estética, à forma, expressando percepções, emoções e ideias. Então, a pessoa, o artista, no caso, ele vai fazer a sua obra, né, prestando atenção na forma, né, e aí, através dessa forma, ele vai colocar o que ele percebe, as emoções e as ideias, tá bom? Essa questão aqui, essa interpretação que vai longe, tá? Tem muitas derivações dessas ideias aí, mas a gente vai agora seguir para a aula de número 2, sobre as linguagens artísticas, tá? Vamos recuperar aqui as ideias que a gente estudou aí, né? As artes visuais são as artes para serem vistas, né? Como pintura, escultura e gravura, e as artes cênicas são artes que são apresentadas, são cenas, né? Então tem uma dança que é movimento, tem o teatro que envolve dança, música, apresentação e tudo mais, interpretação, personagem, ação, tá? E a música, né? E as artes que se misturam aí, né? As artes híbridas. Vamos lá. As artes visuais, nós vemos que as artes visuais é um conjunto de artes que representam o mundo real ou imaginário. Importante isso aqui, tá? A visão como forma de avaliação e apreensão. Então, são artes que você que vai fazer o seu julgamento. É legal, não é legal? Eu entendi assim, eu não entendi e tal. Tudo isso baseado no que você olha e vê. Então, são criadas a partir de vários materiais, né? Como papel, madeira, gesso, argila, programas informáticos, máquinas de captação e reprodução de imagens, como filmadoras ou máquinas fotográficas. Então, tudo que você apresenta para as pessoas verem, né? Seja como for, qual material, com qual meio, é considerado arte visual, tá? Seguindo aqui, nós temos também sobre a pintura, que é uma das primeiras manifestações artísticas, consiste na aplicação de cores, de pigmentos, né, coloridos, no suporte bidimensional, tá? E esse suporte é, né, 2 dimensões, ó, essa e essa. Não é isso? Então, é o plano onde é apresentado a pintura, ok? E a gravura? Gravura vem de gravar, de fazer uma coisa ser reproduzida. Então, é uma linguagem artística que permite múltiplas reproduções a partir de uma matriz. Então, o cara faz um desenho e aí, através de colocar uma tinta já mais diluída lá em cima, quando você coloca um papel, um outro material, você pode, fica lá reproduzido, fica lá impresso aquele original, tá? Mesmo com a reprodução, a imagem não perde a originalidade. Pois é, por causa da técnica da gravação dessa imagem, tá? Seguindo aqui, nós temos sobre a escultura. Então, a escultura já é uma linguagem que você percebe 3 dimensões. Então, ela é tridimensional, tá?
o escultor utiliza 3 dimensões. É mais fácil, mais comum de se ver através da escultura. Tá? Então você tem altura, largura e profundidade. Tudo isso é perceptível na escultura. Pode ser percebida e entendida com os olhos fechados até. Você pegando, você vai percebendo, né? A palavra escultura vem de sculpere, que significa entalhar, tá? Então essa questão do entalhe, porque tem a talha, né? Tem um objeto pontiagudo, né? De ferro ou de outro material, e que a pessoa vai batendo e vai tirando lascas, né? Vai tirando cuidadosamente até que se forma uma imagem até que se forma um artefato através desse trabalho aí. Então, a escultura existe há mais de 30 mil anos, portanto, uma das mais antigas manifestações artísticas. Por isso que eu digo que até eram pedras no início, né, que podia ser usado para fazer os entalhes, antes mesmo de aparecer o uso do ferro, ok? E aí, vamos ver aí sobre as artes cênicas, sobre a dança, né? Então, a dança é a arte do movimento. Opa, segura essa aí, tá? Que proporciona aos que o executam e aos que apreciam tanta magia e admiração. A pessoa que está dançando entra no mundo, né? Assim, fica, olha aqui, ó, entra num estado, né, maravilhoso. E quem está vendo ali aqueles movimentos graciosos, né? Aqueles movimentos lindos, né? A pessoa lá dançando com muita elegância, com muita volúpia, com muito, né? A gente fica admirado mesmo. Eu gosto de ver gente dançando, eu só não sei dançar. Mas, normal, tem uns que sabem e os que só ficam apreciando, né? Aí entra aqui também o teatro. O objeto artístico do teatro é o espetáculo, apresentado no palco ou fora dele, tá? Pode ser na rua, né? E aí, nesse espetáculo aí, tem a relação do artista com o espectador, porque você está lá, falando coisas, algum tipo de ação, correndo atrás de alguém, ou gritando com uma pessoa, apontando o dedo. Então, tudo isso aí é uma atitude do artista que o espectador fica ali, vidrado, olhando. E nessa relação aí, você acaba tendo essa participação perceptiva do espetáculo, né? Na Grécia Antiga, no século IV a.C., era em consagração ao deus Dionísio, né? O deus do vinho e da alegria. Então, na Grécia Antiga, o teatro era uma festa que acontecia, né? E aí, a partir de um certo momento, onde aquele cara que eu sempre falo nele aí, o Téspedes, ele saiu do meio do coro, né? E simplesmente começou a falar coisas. E o povo achou legal demais ele fingir que era o deus Dionísio. E aí, a partir daí, surgiu o teatro, né? Com música, com dança, com a ação de um artista, certo? Então, foi assim, essa combinação surgiu daí. E aí, vamos ver a parte da música, né? A música é a arte feita com sons e silêncios, muito bem combinados, né? É uma forma de arte imaterial. Não possui matéria física, a gente não consegue pegar na música, tá bom? E acontece com a divisão do tempo, né? O momento de som e o momento de silêncio. Tudo isso tem um tempo determinado, né? Para um e para outro. E por isso que ela é temporal, considerada temporal. Quanto tempo dura uma música? Tem música que dura 15 minutos, né? Tem música que dura 3 minutos. Atualmente, normalmente são 3 minutos, né? Mas já teve tempo em que 1 hora lá de som e tudo mais, enquanto o espetáculo acontecia, tá bom? A música é um mundo riquíssimo e muito grande, que eu estou resumindo aqui, né? Para a nossa revisão. As artes híbridas. Artes híbridas, o que é isso? É o conjunto de expressões, principalmente as artes cênicas, que naturalmente
é um grupo de expressões variantes e criativas. A palavra híbrida quer dizer mistura, tá? Então é uma mistura de artes, artes que são apresentadas usando várias outras artes juntas, né? Ok? Então, gente, agora vamos ver a recuperação aí de uma questão, né, que a gente vai apresentar aí para vocês sobre o que a gente acabou de ver. Então vamos lá. Deixa eu ler aqui o contexto. As diferentes linguagens artísticas que a gente viu aí, artes visuais, música, teatro, artes híbridas, né, contribuem para a formação cultural e crítica dos estudantes. Cada uma delas possui características próprias, mas também podem dialogar entre si em produções interdisciplinares. Então, vamos ver a pergunta aqui. Em um espetáculo que combina coreografias de dança com cenários pintados, trilha sonora ao vivo e atuação de personagens, qual o conceito que melhor representa essa integração das linguagens artísticas? Olha, duas palavras aqui que vão dar a chave para a gente, né? Combina e integração, não é isso? Então, através disso daí, você já vai ligando as antenas aí, né, gente? Liga aí as antenas aí para a gente adiantar as ideias aí. Vamos ver aí, olha aí. Então, é a interdisciplinaridade, né? A mistura de disciplinas aí, né? Uma entra aí na... É isso, ó. Olha aqui, ó. Integração com as outras, né? Combinação entre outras delas. Então, várias disciplinas aí se combinam aí, ok? Então, vamos agora aqui para a nossa aula de número 8 sobre a arte grega, tá? Então, aqueles temas, né? Busca da beleza, as mitologias e o movimento nas esculturas. Vamos ver aí. O naturalismo é tema predominante em pinturas e esculturas gregas, na figura humana, tanto que usavam modelos vivos, né? Buscava colocar semelhança convincente nas aparências reais das coisas, ou seja, utilizava o conceito de imitação, que é mimesis em grego. A evolução buscava o idealismo nas formas dos gestos, nos gestos e volumes. Então, você está vendo aí uma escultura. E aí a mitologia dizia o seguinte: os antigos gregos perpetuaram sua mitologia, deixaram para sempre registrado aí na literatura, na filosofia, na música, em todas as formas, né? No teatro, pintura, escultura e arquitetura. Além dos deuses, havia outras entidades como ninfas e os heróis ou semideuses, que eram filhos de humanos com um deus ou uma deusa. E aí os 12 deuses tinham um panteão grego, né? Um lugar onde se reuniu, que era o Monte Olimpo, ok? E aí também temos que ver da arte grega que os escultores conseguiram colocar um movimento nas esculturas. Porque no período clássico eles percebem as evoluções técnicas, né? O corpo continuava na posição frontal, mas aí ampliou os espaços dos braços e das pernas, dando a primeira impressão de estarem mais soltos. Depois, aí apareceu o desafio de representar o movimento do corpo humano nas estátuas. Isso aí foi conseguido através daquela lá que tem com o grego lá com o discóbolo, né? O símbolo atual da educação física. Então vamos ver aqui a nossa hora de recuperar, né? Vamos ver aqui uma questão. Ao analisar o Partenon e outras construções da Acrópole de Atenas, a turma discute a relação entre arte e religião e ideal estético na Grécia Antiga. Então, uma pergunta. Sobre a função dos templos gregos, assinale a alternativa correta. Isso aqui veio direto da nossa aula lá, né? Lembra? Então, para que serviam? Então, você lê com atenção, tá? E aí você vai chegar na resposta correta, né? Facilmente. Serviam para quê? Serviam para abrigar
para guardar as esculturas dos deuses, né? E a harmonia estética, ok? Então, agora vamos seguir para a nossa última aula, né? A aula sobre a arte egípcia, né? Que o Egito se confunde arte e religião, enquanto os gregos ficam na busca do belo. Então, existe aí um movimento entre mitologia e arte. Vamos lá. A arte egípcia é uma das expressões culturais mais marcantes da história, desenvolvida ao longo de 3.000 anos de civilização, influenciada pela religião, pelo conceito de eternidade, pela vida após a morte. Essa arte tinha como objetivo principal glorificar os deuses e assegurar a imortalidade dos faraós, tá? Cada detalhe das esculturas, pinturas e arquiteturas carregava o simbolismo e respeito às tradições. E aí você vê, né, essa ilustração aí do olho de Horus, também conhecido como o Diate, que é um símbolo do Antigo Egito, que representa proteção, poder, saúde e vigilância sobre os fiéis, né? O olho, segundo, estava em toda parte. E aí, a máxima representação da arte egípcia, a lei da frontalidade, que é conhecido como perfil egípcio nas figuras humanas. Representação de uma figura ou objeto em primeiro plano com o corpo de frente e a cabeça de perfil. A cabeça, os braços e as pernas ficam de perfil, como você está vendo aqui, ó, nessa ilustração, né? Os olhos e os ombros. Os olhos, os ombros e o tronco de frente, né? É o número 2, é só você conferir aí, tá? Criando assim uma combinação de uma visão frontal e lateral. Beleza? Então, olha só. Olha aqui uma imagem que representa o respeito à lei da frontalidade. E lembrando que era uma arte anônima, que os artistas não apareciam, né? Representava diante de um retrato ou era representativa de um retrato ou uma escultura. Tratava-se de uma representação simbólica, tá bom? A lei da frontalidade, várias cores, ausência de perspectiva, ausência de claro e escuro, ausência de indicação de relevo, não revela também sentimentos. Características aí da lei da frontalidade, ok? E as pirâmides, uma das 7 maravilhas do mundo. As pirâmides são grandes edificações, né, de arquitetura em pedra, possui 4 lados triangulares que apontam em direção ao seu ponto mais alto. As 3 maiores pirâmides do Egito estão no Cairo e foram construídas para sepultar os faraós. Kelps, o pai, Khafre, o filho, e Mycerinus, o neto. Perfeito? Então vamos ver mais um pouquinho aqui das pirâmides que ficam em Gizé, no Egito, né? Kelps é a maior e mais antiga, com 146 metros, Khafre com 143 e a Mycerinus, o netinho lá, com 66 metros de altura, né? E aí agora vamos ver uma questão aí para a gente fixar, tá bom? Bora nessa. É uma questão que veio lá do Enem, tá? De 2022. É uma questão recente, estilo Enem. O texto afirma que na arte egípcia da antiguidade, os seres deveriam ser representados de modo completo e hierarquizado, na hierarquia, né? A ordem de importância, com o olho e os ombros de frente, o rosto em perfil, além de diferenças de tamanho entre faraó, cortesãos e povo. Pergunta: no texto, verifique se a produção artística do Egito está marcada pela seguinte característica. Leia com cuidado, leia com atenção, e aí você vai achar a resposta perfeita. É isso? Qual é? É a existência de convenções no sistema de representação, as leis das representações, né? E aí, terminamos aqui a nossa revisão. Espero que dessa vez você consiga acertar tudo aí, né? Para não ficar nessa bobeira aí de recuperação. Valeu, fui!